Era uma época de tensão global. A Guerra Fria dominava os corações e mentes de americanos e soviéticos, uma corrida impiedosa para dominar o desconhecido, o espaço. Cada avanço tecnológico, cada pequeno passo para o homem era um símbolo de poder, de prestígio e, acima de tudo, de vitória. Os olhos do mundo estavam fixos naqueles que ousassem conquistar a imensidão do cosmos. Mas antes que um humano pudesse ir além da Terra, algo, ou melhor, alguém, precisava ser o primeiro a quebrar essa barreira. E foi assim que, em 1961, um chimpanzé chamado Ham foi escolhido. Sim, você leu certo. Não foi um astronauta altamente treinado, nem um ser humano qualquer. A escolha era ousada, impensável até mesmo para muitos dentro da NASA, mas o mundo ainda não sabia a revolução que estava prestes a acontecer. Ham, com sua expressão curiosa e instintos primitivos, tornaria-se o primeiro ser vivo a realizar tarefas motoras no espaço. Uma decisão ousada, e o que parecia ser uma jogada arriscada, logo se tornaria uma prova de coragem e uma vitória científica. A corrida espacial havia feito uma escolha, e Ham estava prestes a escrever um novo capítulo na história da exploração. O treinamento de um chimpanzé, o preparo para o desconhecido, o que estava por vir. Imagina a cena. Uma sala cheia de cientistas, engenheiros e psicólogos, todos em volta de uma mesa com um grande desafio diante deles. Como preparar um chimpanzé para viajar ao espaço? Ham, o chimpanzé escolhido, não estava ali para ser uma simples figura de teste. Ele era o verdadeiro pioneiro da exploração espacial. Seus treinadores, quase como mestres Jedi, tinham uma missão clara: torná-lo capaz de realizar tarefas complexas em uma cabine apertada e isolada no espaço. O processo foi rigoroso. Ham passou por um treinamento físico exaustivo, como se fosse um astronauta humano, mas com um toque de ciência comportamental. Ele precisaria aprender a acionar botões, puxar alavancas e realizar tarefas motoras em um ambiente simulado que replicava a gravidade zero do espaço. As sessões eram intensas e, mais do que um simples treino, uma verdadeira conexão entre Ham e os cientistas. Cada movimento do chimpanzé era analisado, cada gesto recompensado. A base de tudo? Reforço positivo. Ham não só estava aprendendo a usar os equipamentos, mas também a se adaptar a um novo mundo. Mas a missão não era só treinar, mas entender como um ser de outro mundo, até mesmo animal, poderia reagir ao estresse do espaço. O que faria com o calor da tensão e da pressão em um ambiente cheio de novos estímulos? Nada estava garantido. Ham estava pronto para enfrentar algo que nenhum ser humano jamais havia feito. O que viria a seguir, então? Era 31 de janeiro de 1961, e o mundo estava prestes a testemunhar algo que jamais imaginaria. O primeiro chimpanzé a ser lançado ao espaço. Ham, com seus pequenos olhos fixos no horizonte, estava em uma cápsula chamada Mercury Redstone 2. Um misto de nervosismo e excitação pairava no ar. E não era só entre os cientistas, mas também no próprio Ham. Ele sabia que não seria um passeio. Ali, dentro daquela cápsula, a história estava sendo feita. O que ele não sabia era que ele não estava apenas representando os animais, mas uma geração inteira de exploradores e visionários. Dentro da cápsula, Ham estava isolado. O ruído do foguete, o movimento de decolagem e o peso da gravidade eram apenas o começo de uma experiência que testaria não só a sua inteligência, mas também sua resiliência. Ao contrário dos humanos, Ham não compreendia completamente os riscos de sua missão, mas ele sabia exatamente o que tinha que fazer: executar os comandos. A decolagem foi um evento angustiante, mas Ham não vacilou. Ele permaneceu firme enquanto a cápsula disparava para o céu, atravessando a atmosfera da Terra a uma velocidade vertiginosa. Lá em cima,
A gravidade zero e o ambiente desconhecido podiam ter sido um desafio para qualquer ser vivo, mas Ham estava treinado. À medida que a cápsula girava, ele interagia com os botões e alavancas, como se estivesse em uma simulação, sem hesitação, sem medo. O sucesso de Ham estava sendo escrito no espaço, em um momento que mudaria para sempre a visão da ciência sobre os limites da exploração espacial. Mas o que aconteceria depois? Ham estava no espaço, mas a missão estava apenas começando. A verdadeira prova de sua jornada estava apenas começando. Após a missão de Ham no espaço, o verdadeiro desafio estava prestes a começar. Seu coração batia acelerado dentro de sua cápsula enquanto ele flutuava pelo espaço, sua missão cumprida. Mas a jornada não terminaria ali. O retorno à Terra era tão crítico quanto a decolagem. Se Ham não fosse resgatado adequadamente, sua jornada pioneira poderia ser tragicamente interrompida. A cápsula estava desgovernada na imensidão do espaço, sem saber ao certo qual seria o destino de Ham. O momento de reentrada na atmosfera foi um dos mais tensos, pois a fricção do ar ao redor da cápsula poderia gerar temperaturas altíssimas. Uma falha nesse processo poderia ser fatal. Para Ham, tudo estava em silêncio, exceto pelo som das vibrações do veículo. Ele, como um astronauta em treinamento, tinha um trabalho crucial a ser feito. Ele deveria confiar no sistema de resgate que havia sido cuidadosamente projetado para garantir sua segurança, mas o perigo ainda era grande. Com os segundos passando como se fossem horas, a cápsula começou a entrar na atmosfera da Terra. O calor abrasador e o atrito contra o ar eram imensos. Como seria a reação de Ham a todo esse processo? Ele havia sido treinado para sobreviver, mas o teste era intenso, impiedoso. Os controladores na Terra seguravam a respiração enquanto os sistemas da cápsula faziam o possível para garantir a estabilidade, liberando os paraquedas para retardar a descida. Quando finalmente o sistema de resgate entrou em ação e a cápsula tocou o solo, o alívio tomou conta. Ham havia resistido à adversidade, mas a verdadeira pergunta era: como sua missão mudaria o futuro da exploração espacial? O que Ham fez no espaço foi muito mais do que uma simples missão. Ele se tornou um símbolo de coragem, inovação e uma ponte para um futuro onde humanos poderiam explorar as estrelas. O mundo assistiu com olhos ansiosos, enquanto Ham desbravava os limites do desconhecido, e sua jornada ficou gravada na memória coletiva como um marco fundamental na exploração espacial. Porém, sua verdadeira contribuição vai além do feito técnico. Ele era o primeiro, o pioneiro, o sujeito de um experimento científico que pavimentou o caminho para os astronautas humanos que viriam a seguir. As imagens de Ham, com sua expressão curiosa e determinada, ficaram na história. Quando ele retornou à Terra, não era apenas um chimpanzé que havia viajado pelo espaço, mas um herói que carregava consigo a promessa de que a humanidade poderia, algum dia, conquistar o céu. Porém, mais do que um simples experimento, Ham e outros animais que o seguiram ajudaram a abrir portas para um novo campo de estudos, o da biologia espacial, que garantiria que os humanos pudessem sobreviver e prosperar nas missões espaciais. Mas por trás de toda essa conquista, o que é que Ham realmente representava? Qual foi o preço de sua bravura? E como a história da sua jornada foi moldada pelo impacto que ela gerou, não só em termos de exploração, mas também nos direitos dos animais. Essas questões ecoaram ao longo dos anos, criando um debate sobre o papel dos animais na ciência e na exploração do desconhecido. O feito de Ham, o primeiro chimpanzé a viajar ao espaço, reverberou por décadas. Ele não foi apenas um marco científico. Foi uma semente plantada no solo fértil da exploração espacial e do entendimento humano. Sua missão trouxe à tona questões sobre ética, sacrifício e a necessidade de testar os limites do possível.
Tudo isso enquanto ele, de forma silenciosa e impressionante, conquistava o infinito. Ham mostrou que a exploração espacial não era apenas sobre as estrelas, mas sobre todos os seres que podem tornar o impossível em realidade. Mas o que aconteceu depois de sua histórica missão? Ham não apenas pavimentou o caminho para os astronautas humanos, ele também foi um símbolo de coragem e sacrifício, algo que reverberou profundamente entre cientistas e exploradores. Gerações de jovens sonhadores e cientistas olharam para sua história como um farol, inspirados pela sua bravura. Ham deu a eles não apenas uma lição de ciência, mas uma lição de perseverança, resiliência e, claro, de que até os desafios mais difíceis podem ser superados com coragem. Sua influência foi tão grande que, ao longo dos anos, Ham foi lembrado não apenas nos campos da ciência espacial, mas também na cultura pop, em filmes, livros e documentários que imortalizaram sua jornada. Ele foi mais do que um simples passageiro de uma missão. Ele se tornou um símbolo de uma era em que o impossível começava a ser possível, e as estrelas, antes distantes, pareciam mais ao alcance do que nunca. O que Ham fez naquele pequeno módulo espacial foi muito mais do que apenas voar entre as estrelas. Ele, com sua bravura silenciosa e inteligência instintiva, se tornou um símbolo da tenacidade humana. Sua missão foi, sem dúvida, um trampolim crucial para a era espacial moderna, mas também foi uma história de sacrifício, coragem e, sobretudo, confiança no desconhecido. Ham não era apenas um chimpanzé. Ele era o reflexo de todas as perguntas não respondidas, de todas as incertezas e da ousadia de um mundo que olhava para o céu e dizia: "Nós vamos chegar lá." A missão de Ham, de fato, transcendeu o espaço físico e se transformou em algo imortal. Ele abriu as portas para a exploração espacial com um caminho ainda mais audacioso, o de um ser humano, pronto para conquistar as galáxias. Mas, para nós, o que fica é a lembrança de como esse pequeno ser corajoso, preso em sua cápsula, levou consigo um pedacinho da humanidade, um pedacinho do espírito inquebrantável que até hoje nos move a explorar o desconhecido. Ele não era só um teste de laboratório, não era só um experimento. Ham era a esperança de que, com coragem e determinação, nós, como humanidade, seríamos capazes de conquistar as estrelas. E assim, cada vez que olhamos para o espaço em busca de novas fronteiras, não podemos esquecer de quem, antes de todos, ousou a ir onde ninguém imaginava ser possível. O legado de Ham não é apenas sobre ciência, mas sobre todos nós, desafiando os limites do impossível e mostrando que até mesmo o menor dos gestos pode fazer história.